Vuelta à Espanha 2020, 12ª etapa. Posso fazer uma contenção de cabeleira aqui? Em homenagem, seria o kit perfeito, né? Da Volta à Espanha. Tudo vermelhinho. 12ª etapa. 5 montanhas, sendo a última montanha do dia o mítico desafiador, considerado uma das montanhas mais difíceis do circuito profissional, Angliru. Mais de 12 quilômetros, inclinação média de quase 10%, com trechos de 22%, 23%. É uma das raras oportunidades que a gente tem de ver os caras do World Tour subindo, fazendo uma montanha que nem nós, amadores. A 10, 12 por hora, não tem mais marcha, pedalando quadrado, fazendo zigue-zague, quase caindo da bicicleta. É uma das raras oportunidades que a gente tem de ver os caras fazendo isso, e é uma das raras oportunidades que a gente tem de observar essa pequena diferença de performance que eles têm entre eles, porque quando é uma etapa mais rápida, mais dinâmica, onde o trabalho de equipe tem um papel fundamental no posicionamento, na aerodinâmica, ali, a partir do momento que chega a 10, 12 por hora, é a questão psicológica e física, e daí a gente começa a entender que entre os caras que sobram no momento decisivo, a diferença entre eles continua sendo de 3 segundos, 10 segundos, sendo que se nós passarmos para qualquer outro nível que não seja o World Tour, quando chega numa montanha dessa, durante 12 km, a diferença vai ser de 10 minutos, não de 3, 4, 5, 10 segundos, como acontece entre eles. É a minha parte de admiração como espectador. Ao longo dos 109 km, fuga, só que o grande espetáculo do dia ficaria por conta da última montanha do dia. Dentro da fuga estava lá o Martin, que confirmou, ele saiu na fuga para faturar alguns pontos para manter a camisa de rei da montanha. Já vou colocar aí a classificação. Após a etapa de hoje, 12ª etapa, ele confirma e mantém a camisa de rei da montanha. Fuga neutralizada, tudo ficou por conta da última montanha do dia. A história tem se repetido mais ou menos como aconteceu no Tour de France em relação à dominância da Jumbo-Visma, principalmente nas montanhas. Talvez eles estejam sendo um pouco mais conservadores em não ficar na frente a etapa inteira, só que no dia de hoje, por exemplo, principalmente a partir dos 10 quilômetros finais, já no Angliru, 10 quilômetros finais, o Gasquet foi para frente e foi o Gasquet o responsável de dar uma alongada e a primeira peneirada no pelotão. Após o Gasquet, eu fiquei impressionado como o do Jonas Vingegaard, que é um moleque da Jumbo-Visma, acho que ele tem 23, 24 anos. O que esse moleque fez? A hora que o Gasquet saiu, ele foi para frente, acho que com 6, 7 quilômetros. Ele foi o responsável por fazer a seleção definitiva do grupo, porque daí começaram a sobrar caras como, por exemplo, o Valverde, o Nieve, da Scott Mitchelton, e eu acho que, eu não sei se era necessariamente programado que ele conseguisse puxar esse grupo até 3,7 quilômetros. E aí, considerando que o Primož Roglič ainda tinha o petulante, no bom sentido, Sepp Kuss, porque o Sepp Kuss, ele se mantém com aquela cara de que nada tá acontecendo, com o pescoção para cima, ele não se preocupa em ficar na posiçãozinha aerodinâmica, poupando energia, não, ele mete o pescoção para cima, parece um ganso, cara, e todo mundo sofrendo. Daí a hora que esse moleque, esse Jonas, saiu, na verdade o ritmo continuou o mesmo, e daí estavam todos os interessados pela classificação geral, pré-selecionados. Ficaram 7 caras. Então ali o Sepp Kuss era o único gregário de verdade ali na situação. Conforme os quilômetros foram passando, 3,7, 3 quilômetros, a primeira movimentação, que era a minha torcida, não racional, apenas um desejo de que ele fizesse alguma coisa, foi o Enrico Mas. Foi o primeiro cara que conseguiu se destacar. Só que nesse caso, destacar era
10, 15 metros, o que são equivalentes a 5, 6, 7 segundos. E daí o negócio, nesse momento eles estavam passando por trechos que chegavam a 20, 22% de inclinação, então começava a ser muito difícil fazer alguma movimentação definitiva. Enquanto isso, a transmissão e os olhos estavam para o Roglic e o Carapaz. Era muito difícil perceber ali no jogo de xadrez, na cara de pôquer, quem estava sobrando, quem estava fazendo força. O Roglic, obviamente, ele não estava sobrando, ele não estava extremamente confortável, mas ele não estava pedalando quadrado. Assim como o Carapaz, a diferença dos caras que lutam pela classificação geral e os caras que lutam para ficar a camisa é que mesmo que esteja acontecendo alguma coisa da flutuação de tempo, tanto o Carapaz quanto o Roglic, eles estão preocupados com a matemática de quantas etapas e o que eu tenho que fazer para chegar na última etapa e ser o campeão. Concentrado ali em tentar administrar o prejuízo se tem prejuízo ou tentar ganhar uma vantagem se isso é possível. Mas sem careta, desespero e etc, como era comum, por exemplo, com o Julian Alaphilippe, até mesmo com o João Almeida, que não foi algo esperado, então tinha alguns momentos que ele entrava no módulo vou fazer tudo para manter a camisa. Isso não é uma crítica, só uma observação. No final das contas, o cara que surpreendeu, teve um momento que estava, se eu não me engano, o Enrico Mas, o Vlasov, talvez, e o Kart. O Kart, para mim, era o cara que eu falei assim, ele vai explodir o motor na próxima pedalada. E para minha surpresa, ele foi o cara que não explodiu o motor, foi o único cara que jogou a marcha para baixo, pedalou em pé e foi embora, O cara encontrou sei lá o que, aonde que ele encontrou aquele ritmo, aquela força para passar a linha de chegada. O Vlasov, o Enrico Mas, e daí começou ali o Carapaz, e antes dessas movimentações todas, o Carapaz ele conseguiu se destacar, dava a impressão, pode ser, de que o Carapaz ele fingiu de morto para ver o que estava acontecendo para atacar. Dá essa impressão, mas eu acho difícil. Assim, ele teria que estar muito sobrando para eu fingir de morto. Agora que eu fingi de morto, que eles não estão esperando que eu vou atacar, porque eu acreditaria que isso teria sido verdade se ele fizesse um ataque como o Kart fez. Né? E eu acho que o Kart, não é que ele foi estratégico, é que eu acho que surgiu ali o espírito da vitória e o cara, esqueceu, bloqueou a dor e foi embora. De qualquer forma, o Carapaz, ele saiu desse grupinho do Roglic, do Dan Martin, então passou o Carapaz, o Roglic, Sepp Kuss e o Dan Martin em sétimo. E daí depois vieram os outros caras como o Wout Poels. O Wout Poels, ele é um ótimo exemplo de quanto é difícil fazer essa transição de um super gregário, que era do Chris Froome, inclusive Chris Froome e o Wout Poels juntos, eu acho que eles têm um dos melhores tempos na história do Angliru, como essa transição de capitão e lutar pela classificação geral, é difícil sair do super gregário para essa posição de lutar pela classificação geral, mas de qualquer forma o cara está tendo uma ótima performance. Eu acho importante, tem que se destacar o comprometimento do Sepp Kuss com o Primož Roglic. De novo, como super gregário, é sempre mais fácil passar por esses momentos, porque você não tem a pressão ou você não tem a necessidade de se preocupar em não quebrar até passar a linha de chegada. Mas, tendo dito isso, a impressão que dava era que o Sepp Kuss, entre esses 7 dos 4 quilômetros finais, ele era o que estava melhor. Mas, de novo, ele não tem o aspecto psicológico de eu não posso quebrar. Então ele tá ali para fazer o máximo e a qualquer momento que ele quebrar, para ele não faz a mínima diferença porque ele fez o trabalho dele. O comprometimento dele de estar com o Primož Roglic é fantástico. Isso é uma coisa de torcedor, tem torcedor que prefere com que o cara tenha a liberdade de ganhar a etapa. Eu acho que como equipe, como comprometimento da equipe, a equipe funciona melhor quando todo mundo tem um objetivo claro, que nesse caso é lutar pela classificação geral. Eu aprecio essa história do comprometimento do Sepp Kuss e porque ele também cria esse respeito com todo mundo do ônibus ou até mesmo com o pelotão. E no momento que for dada a oportunidade para ele, é muito mais fácil para ele navegar
nesse aspecto da liderança e ter esse histórico de ter sido um cara leal, do que, por exemplo, vamos imaginar que você está lá trabalhando para o Mikel Landa, ou o Mikel Landa está trabalhando para você, como foi a relação com o Carapaz. Obviamente que o Mikel Landa, assim que ele puder, ele vai dar na cabeça de seja lá quem for, sendo capitão ou sendo gregário. Então é um cara que é difícil ele converter a equipe para trabalhar para ele. Por mais que ele tenha tido uma performance ótima esse ano, no final das contas é sempre complicado. Então eu gosto do estilo da Jumbo-Visma em ter um único objetivo, e isso inclui o sacrifício de uma possível vitória do Sepp Kuss para favorecer o Primož Roglič. Eu comentei no vídeo de ontem, eu adoro essa mudança de camisa Primož Roglič, Carapaz, Carapaz, Primož Roglič, e o que está acontecendo embaixo deles. Então, agora o Carapaz reassumiu a camisa vermelha com uma vantagem de 10 segundos em relação ao Roglič. O Kart está na terceira colocação com 32 segundos, então o cara do dia foi o Kart. O Dan Martin também está tendo uma... Entendeu? Vocês acham que o Dan Martin ele é apenas mais um rostinho bonito no pelotão, ou ele é um ciclista talentoso? Mas o Dan Martin está na quarta colocação com a 35 segundos, ou seja, a diferença do Martin para o Kart são de apenas 3 segundos. E o Enrico Mas, que continua a minha torcida, 1 minuto e 50. E o Outpost para baixo, todos com um tempo superior a 5 minutos. Amanhã é dia de descanso, na segunda-feira é contra-relógio, existe uma chance muito grande do Primož Roglič reassumir a camisa vermelha, e de novo, é super interessante essa camisa que vai e que volta. Esse foi o bate-papo em relação ao Giro de Itália. É tanta volta de ciclismo. O Chris Froome tá aqui ainda. O Chris Froome tá fazendo ainda. Cara, ou ele tá treinando e tá encontrando a forma física dele, ou ele tá sofrendo. Mas, de qualquer maneira, a minha torcida, eu gostaria muito de ver o Chris Froome. Se tem alguém que tem potencial para ganhar uma grande volta, no papel é o Chris Froome. A partir do ano que vem a gente vai ter ideia se, além do papel, se ele tem condições de lutar por um grande título, porque essa molecada, a hora que abrir a porteira desses moleques do ano que vem, 2021, um ano bonito, quer dizer, se é que o ano vai acontecer tudo bonitinho, não dá nem para imaginar o que vai acontecer com essa molecada. Algo que eu tenho... Tô filosófico hoje, hein? Algo que eu tenho pensado. Ao mesmo tempo que é fantástico ver esses moleques tendo essa performance tão jovens, é muito jovem para estar no topo do mundo. Egan Bernal, o Pogacar, porque você chegar no topo do mundo com 20, 21 anos, como que ele vai se manter no topo do mundo pelos próximos 10 anos? Né? E como que ele vai lidar psicologicamente com a possível não vitória por 3, 4, 5 anos, quando ele ainda vai ter 25 anos. É bem complicado o que está acontecendo, está virando meio que ginástica olímpica. Né? O moleque se torna, ou a menina, eles se tornam ótimos com 12, 13 anos, se não tiver na Olimpíada com 17, com 15, 16, 17, acabou a carreira, 18 anos, aposentado. Não chegou nesse extremo ainda, mas o ciclismo tá indo meio que nessa linha. É isso. Palmas para o senhor Valverde, né? Vovô Valverde. Cara, quarentão, andando no World Tour. O cara é forte demais. Mas não sei se eu gosto muito dele, não. Abraço, tchau.